Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça. Olha só o tema da mensagem: a farsa dos demônios. Expulsar demônios é uma fraude, uma farsa, uma fake news. Deixa essa pergunta aí: onde tem no Velho Testamento alguém expulsando demônios? Não tem. Por quê? Eu vou explicar nessa mensagem porque expulsar demônios foi só na época de Jesus, no Novo Testamento. Você vai compreender essa palavra, mas só os filhos da livre irão compreender, tá bom? Os filhos da escrava vieram ao mundo para viver na escravidão. São abençoados, eleitos, espíritos perfeitos, mas eles não compreendem o evangelho da graça. Eles não conseguem viver sem o diabo, sem o inferno, sem acreditar que estamos nos últimos dias. Ou seja, são pessoas que vieram ao mundo para viverem na escravidão. São manipulados, são doutrinados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, onde eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Então esse é o tema da mensagem, a farsa dos demônios. Vamos lá? Antes de entrar na mensagem, eu estou lançando uma série de mensagens com esse título aí, a farsa, sempre explorando esse título. Recentemente eu gravei essa mensagem e eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição. Se você clicar aí do YouTube no título dessa mensagem, vai baixar uns links. E eu vou colocar esses links para que você, ainda que não assistiu, assista essas mensagens. Por exemplo, a língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Matar-vos-ão, vocês serão mortos por causa do meu nome, disse Jesus aos seus discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Então, nessa mensagem aqui eu mostro o quanto que a própria língua portuguesa revela a fraude, a fake news, a farsa de todas as pregações evangélicas. Outra mensagem, ó. A farsa das profecias. Como pode alguém acreditar que ainda há profecias para acontecer? Essa é uma mensagem muito boa também, porque na Bíblia, hoje, para os dias de hoje, não existe mais eis que te digo, e assim diz o Senhor. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. A Bíblia é um livro histórico. Essa mensagem é muito edificante. A farsa das profecias. Eu também vou deixar o link aqui. Se você não assistiu, você assiste e principalmente compartilhe com outras pessoas. Outra mensagem muito edificante. A farsa da salvação. Fomos enganados. É comum, até aqui no nosso meio, as pessoas dizem: mas Júlio, essa pessoa que faz o mal vai estar salva? Ele está salvo? As pessoas não compreendem o verdadeiro significado de salvação na Bíblia. Salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. A invasão do general Tito sobre Jerusalém. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, o que é que nós temos a ver com isso? Uns que aqui estão não morrerão até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, tudo foi para Israel, tudo já aconteceu. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Quem não crer, com R no final, o entendimento, será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Então essa mensagem aqui é muito esclarecedora com relação ao tema salvação. Sempre se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Todo o Antigo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento leva para o ano 70. Tudo se encaixa, tudo é perfeito. Por isso que a Bíblia hoje é um livro histórico. Não existem mais pastores e muito menos profetas, pois tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Agora, quando você entende essa palavra, você tem também a sua mente salva. Salva de quê? Da religião. Você deixa de ser escravo da religião, deixa de seguir as leis de Moisés
que era um ministério de condenação e morte, que muitos nossos amados irmãos evangélicos vivem debaixo da lei de Moisés. Quando Paulo disse lá em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, deste presente da época, Moisés, está cegando o entendimento de vocês, meus irmãos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O sistema religioso sabe. No contexto, se você virar uma página, Paulo está dizendo, quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Moisés era considerado um Deus. E Paulo estava lá em Coríntios, depois da cruz, dizendo aos judeus, vocês estão seguindo Moisés, o Deus deste século, meus irmãos. Mas o sistema religioso engana nossos amados irmãos evangélicos, dizendo que o Deus deste século é o Satanás. Satanás é o sócio dos pastores. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Então essa é mais uma mensagem que vai edificar muito a fé das pessoas, porque aqueles que foram salvos, aqueles que creram no evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, foram salvos da grande tribulação. Ou seja, ou eles morreram antes, ou eles não ficaram na Judéia, em Jerusalém. Por isso que Jesus disse, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, para as montanhas. E quem foram aqueles que fugiram? Os que creram. Eles foram salvos, salvos da grande tribulação. E os que não creram na palavra, ficaram em Jerusalém, ficaram na Judéia e foram condenados a passarem pela grande tribulação, onde morreu mais de 1 milhão de judeus. Salvação e condenação, na Bíblia, se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Hoje, quando você compreende essa palavra, você tem a sua mente salva. Essa semana uma pessoa perguntou aqui a mim nos comentários, Júlio, você congrega onde? Meu querido, minha querida, nós que estamos na graça, você acha que eu preciso de um local para congregar? A minha congregação é a plataforma do YouTube, do conforto da minha casa, do meu lar, na hora que eu quiser. De vez em quando liga um irmão aqui de João Pessoa dizendo, Júlio, a gente vai dar uma palavra, a gente vai se reunir na casa de um irmão, vai ter um salgadinho, um bolo, torta, refrigerante. Você pode ir lá levar uma palavra, beleza, me avisa um dia antes que eu vou. Se eu estiver aqui em João Pessoa, eu vou. E a gente vai lá, dá uma palavra, se confraterniza com os irmãos. Essa já era a igreja da época em Atos, na casa dos irmãos. Paulo, quando diz, não deixe as vossas congregações, os irmãos naquela época, na primeira igreja primitiva de Atos, se reuniam na casa dos irmãos. Quem entende a graça vai fazer o quê nessas congregações? Ainda que seja uma congregação em graça, eu não concordo não. Porque com certeza mais cedo ou mais tarde vai pedir dinheiro. Está vendo aí um sistema religioso no nosso meio corrupto, onde tem distribuição de envelopes, não tem dízimo, condena o dízimo, mas tem oferta, Deus ama quem dá com alegria, seja membro. Tudo isso é um sistema religioso, grupinho de WhatsApp, que nem quando eu era evangélico tinha. É um sistema religioso corrupto. Para que eu abrir uma congregação para reunir algumas centenas de pessoas, se no YouTube eu posso reunir milhares e milhões de pessoas? Qual é a intenção de abrir uma congregação se não for essa? Ter dinheiro, ter qualidade de vida com dinheiro alheio. São malandros, são espertos que estão introduzidos aí no nosso meio. São pregadores, pastores transfigurados de pregadores da graça. 1 Coríntios 9,18, que eu apresento o evangelho de graça, sem cobrar nada de ninguém, disse Paulo. Então essa é mais uma mensagem muito edificante, que eu também vou deixar aqui o link na descrição dessa mensagem, tá certo? Uma outra mensagem, o pentecostalismo é uma fraude. Transformaram a alegria do Espírito Santo, lá em Atos 2, num verdadeiro picadeiro. Meu querido, minha querida, se o teu pastor fala terra decanta, limpa na chulipa, ele sabe que está te enganando. Porque muitos pastores, eles acreditam em diabo, inferno, que estamos nos últimos dias, que está fazendo a obra de Deus, que está ganhando almas para Jesus, céu, inferno. Eles acreditam nisso. Eles são vítimas do sistema, assim como eu fui durante 14 anos.
Ele não tem a intenção de enganar. Agora, se o cara fala terra decanta lipa na chulipa, ele sabe que está te enganando. Ele sabe que não está falando coisa nenhuma, nem Deus compreende isso. E não vem dizer que é língua dos anjos, que isso é mentira. Primeiro que os anjos, quando falavam lá na Bíblia, eles falavam o idioma das pessoas, para que elas entendessem. E nós hoje não estamos no ministério de anjos, e sim ministério do Espírito. É uma verdadeira enganação. Propagar o dom de línguas era para que os discípulos, com uma ordem que Jesus deu, um dom dado por Jesus de Nazaré aos discípulos, para que eles falassem outros idiomas, línguas estrangeiras. Porque por todo o mundo de Israel, está lá em Atos 2, 8, 9, 10, você vê ali um mundo na Bíblia, o todo mundo na Bíblia, e quantos evangélicos acreditarem que mundo e terra é planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel. Então o pessoal dos países circunvizinhos, está lá em Atos 2, 8, 9, 10, eles falavam outros idiomas. Como é que Pedro, João e Tiago iriam pregar o evangelho da circuncisão para dizer que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram para que eles fossem salvos da grande tribulação que foi no ano 70? Como é que eles iam falar se essas pessoas ali de Cirene e Capadócia falavam outros idiomas? Por isso que você vê lá em Atos esses homens galileus falando das grandezas de Deus na nossa própria língua que fomos nascidos, na nossa própria língua materna. Viu aí? Era importante que os discípulos falassem línguas estranhas, línguas estrangeiras, outros idiomas. Não tem nada de terra decanta lipa na chulipa. Isso é mentira e enganação para tirar dinheiro dos nossos amados irmãos evangélicos. Então essa foi a mensagem. O pentecostalismo é uma fraude, transformar a alegria do Espírito Santo num verdadeiro picadeiro nos dias de hoje. Uma outra mensagem muito edificante foi essa aqui, ó. No ano 70 DC, depois de Cristo, aconteceu o fim do mundo e o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. Tudo foi concluído no ano 70. Eu sei que é difícil de acreditar numa palavra dessa, porque nós fomos bombardeados com muitas mentiras. E essas mentiras passaram a ser verdades. A quantidade de comentários, o canal está crescendo, mas a quantidade de comentários dizendo quem é esse maluco? Porque realmente é uma palavra que a gente nunca ouviu, a gente nunca assistiu. Você imagina você passar décadas ouvindo diabo, inferno, Satanás, queima ele, o sangue de Jesus tem poder. Você passa décadas ouvindo isso. De repente ouve uma mensagem da graça, é um escândalo. Então só Deus para tirar o véu, para fazer a pessoa acreditar. O entendimento é de Deus e o não entendimento é de Deus. Então essa mensagem também é muito edificante. No ano 70 DC aconteceu o fim do mundo, o fim de um novo Aion. Aion é um novo tempo, uma nova era. O fim de uma nova era e o nascimento de uma nova era. Não é o fim do cosmos, do planeta. Isso é outra mentira do sistema religioso, que a Terra não vai pegar fogo, nem a humanidade vai se acabar, mas de um Aion. E esse Aion, esse fim de mundo, foi concluído no ano 70, dando início ao novo mundo, uma nova Terra, um novo Aion, que é esse que nós estamos. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu, nós somos a morada que Jesus disse que ia fazer, preparar. Ele já habita, ele já mora, ele já reside dentro de mim, dentro de você. Essa é a morada. Agora, para que vivamos literalmente no mundo espiritual, é necessário que essa carne tombe. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Então vamos lá, entrar na mensagem. Olha só, 1 Timóteo 4, 1, 2. Paulo já falava que na época existia demônios, mas olha só quem eram os demônios já na época. Veja se você vê, 2000 anos antes de hoje. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, eles já estavam vivendo nos últimos dias. Isso é outra mensagem que eu estou preparando aqui. A farsa dos últimos dias. Tudo o que acontece, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias
Esse Júlio Chaves é o cumprimento da palavra, que nos últimos dias falsos profetas. Não existe mais pastores nem profetas. Tudo que acontece de ruim, estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica. Faz 2000 anos que dizem isso. Paulo já estava vivendo, eles já estavam vivendo os últimos dias de Israel, se referindo ao fim do mundo de um aion que foi no ano 70. Por que Paulo daria esse recado aqui a Timóteo? No contexto está lá, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, afasta-te desses homens. Paulo lá se defendendo diante do Sinédrio, ele falou sobre o juízo de Deus. E Félix, o governador, teve medo. Oi, por que Félix teve medo? Se esse juízo de Deus iria acontecer daqui a 2000 anos. Não, o juízo de Deus que estava prestes a acontecer. O juízo de Deus que foi no ano 70. Paulo, quando falou do juízo de Deus, Félix, o governador, teve medo. Então, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, e doutrinas de demônios. Quem são os demônios? Tais ensinamentos vêm de quê? De demônios? Não. Homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Isso não tem nada a ver com os dias de hoje, é só coincidência. Eu até brinco, né? Os demônios estão aí, de carne e osso, atrás dos púlpitos de terno e gravata, até no nosso meio. Mas Paulo se referiu àquela época, doutrinas, ensinamentos de demônios, homens mentirosos com a mente cauterizada. Viu aí os demônios já na época? Olha só, Gálatas 5:1 e Colossenses 1:13. Quando fala que ele libertou lá, nos libertou, não é nós não, nós não. Nos libertou é grupo de pessoas local. E essa libertação não tem nada a ver com demônio, gente. É o que eu tenho falado aqui. Não existe batalha espiritual. Nunca houve batalha espiritual. Isso é mais uma grande fonte de renda. Paulo, quando fala em Efésios 6, do 10 ao 16, ele está se referindo a 100% a uma batalha física. Principados e potestades não tem nada a ver com o mundo espiritual. São pessoas, organizações poderosas e influentes. Eram os judaizantes da época, era o Império Romano, era uma potestade. Hoje, um principado e uma potestade é um governador, é o presidente, é o Papa, é o STF, é o prefeito. Tudo isso não tem absolutamente nada com o mundo espiritual. Então, quando ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nos, grupo de pessoas local, não tem nada a ver conosco. Pedro, João, Tiago, Barnabé, Timóteo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, meus irmãos ali, ó, ele fala lá para a igreja de Gálatas. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão, às 613 leis da Torá, o ministério de condenação, de cerimonialismo, de sacrifício, um jugo de escravidão. Paulo está dizendo para os judeus. Tinha judeu que recebia essa proposta, tinha outros que não. Por isso que Paulo disse, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso hoje para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense no povo que tem zelo por Deus, são os evangélicos, mas não tem o entendimento. Colossenses 1:13, ele nos, de novo, nós não, nos, Pedro, João, Tiago, ele nos libertou do império das trevas, que era o ministério de Moisés, 613 leis, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí 2000 anos depois, culto de libertação, maldição hereditária, queima ele Jeová, está amarrado. Isso é macumba, isso é um sistema religioso corrupto. Então essa libertação, eles viveram o período transitório antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá, ministério de condenação e treva, que era o ministério de Moisés, que teve início, meio e fim. Foi transitório. E ele nos libertou do império das trevas, do pecado, das 613 leis da Torá. Por isso que Paulo diz em Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude.
Ele lá, plenitude, perfeito e completo. 2000 anos depois, está aí o evangélico participando de culto de libertação, curso de expulsar demônio, a gente vai ver aqui. Uma aberração isso, uma fraude. São verdadeiros estelionatários espirituais, mas se for denunciar, não. É liberdade religiosa. Estelionato mudou de nome. Então, olha só, 1 Samuel 16, 14 e 15, quem eram os demônios? As pessoas associam demônio ao Satanás e anjo a Deus, como se houvesse uma luta, Deus e os anjos, Satanás e os demônios. Deus querendo levar a pessoa para o céu, Satanás querendo levar para o inferno. Às vezes Deus ganha, às vezes Satanás ganha. Quando Satanás ganha, Deus perde. Olha que feitiço. 1 Samuel 16, 14 e 15. E o Espírito de Deus, do Senhor, se retirou de Saul. Porque antes de Atos 2, Pentecostes, o Espírito entrava e saía. Ele visitava. Só que o profeta Joel 2, 28 disse que ele iria habitar em toda a carne. E isso aconteceu em Atos 2, Pentecostes. Porque a Trindade é uma heresia. Jesus de Nazaré disse lá em João, importa que eu vá e envie o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Se eu for, eu vou lhe enviarei. Porque você não vê a ação de três, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Jesus disse, eu e o Pai somos um. A Trindade é uma heresia. Não existe três deuses. Eu fiz um desafio aqui já faz mais de um ano e nenhum pastor, nenhum teólogo me refutou na palavra. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Não tem como refutar uma palavra dessa. Tem que ficar caladinho e continuar enganando nossos amados irmãos evangélicos. Porque não existe três deuses. Existe um único Deus que se manifestou em três. Três manifestações de um único Deus. O Deus que falava com os profetas, esse mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, está lá em Hebreus 2,14, e o Deus que habita, que mora e reside dentro de mim e você, desde Atos 2, Pentecostes. Então não tem três deuses, três tronos, não tem. É um único Deus que se manifestou em três manifestações. Então o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então ele entrava e saía, em Atos 2, fez morada. E um espírito maligno, vindo da parte de Satanás, vindo da parte de quem? De Deus, do Senhor. Os demônios, que eram espíritos malignos, eram aliados de Deus, não eram inimigos não, foram feitos por Deus, foram criados por Deus. Não tem esse negócio que houve uma rebelião no céu. Meu irmão, tu consegue imaginar uma rebelião no céu? Quando tem rebelião no presídio, as autoridades policiais não sabem, a imprensa não sabe, todo mundo é pego de surpresa. Tu consegue imaginar uma rebelião no céu? Você sem o véu da religião, porque eles usam Isaías 14 e Ezequiel 28 para dizer que houve uma rebelião no céu. Isaías 14 está se referindo ao rei da Babilônia e Ezequiel 28, o rei da cidade de Tiro. Dois homens arrogantes e soberbos, que o sistema religioso usa essa passagem para levar medo e terror e dizer que houve uma rebelião no céu, que Lúcifer se rebelou para enganar e colocar medo e terror aos nossos amados irmãos evangélicos. Então você vê, os funcionários de Saul disseram, há um espírito maligno, mandado por quem? Por Satanás? Não, por Deus, te atormentando, Saul. Você viu aí quem eram os demônios? Eram espíritos malignos enviados pelo próprio Deus. E os demônios na época de Jesus, a mesma coisa, gente. Não eram inimigos, não, eram aliados. Até os ímpios da Bíblia, todos eles fizeram a vontade de Deus. Adão, quando desobedeceu, entre aspas, fez a vontade de Deus. Nabucodonosor, Judas Iscariote, o general Tito, todos esses ímpios que não possuíam espíritos, fizeram a vontade de Deus. Deus não está lutando contra ninguém, Deus não está guerreando contra ninguém, Deus nunca teve inimigos. Quem prega um Deus que está lutando, guerreando, é um sistema religioso. Até esse sistema religioso corrupto que está no nosso meio aí na graça, prega um Deus que está lutando e guerreando. Você vê aí, ó, um espírito maligno vindo da parte do Senhor.
Há um espírito maligno, mau, mandado por Deus te atormentando, Saul. Olha só, Mateus 10:8, eu vou ler Mateus 10:8 e Marcos 16, 14 a 18, que o sistema religioso explora muito isso aí para dizer, para expulsar demônios. Gente, isso é uma fraude. Isso é uma farsa. Esses homens, eles são empresários, ou eles são empregados de um empresário. Gente, tudo isso é para ganhar dinheiro. Isso é uma empresa, isso é uma organização. Eu não posso falar, às vezes, o que realmente eu quero falar para não ser processado. Mas isso é uma grande fraude, gente, uma grande mentira, uma grande fake news. Esses pastores aí dessas grandes organizações, eles ganham, por exemplo, tu vai ganhar 20 mil. Teu salário vai ser 20 mil. Agora, para tu ganhar 20 mil, tu tem que fazer entrar 200 mil. Te vira, pega a água do rio Tietê e diz que é do rio Jordão. Tem toda a estrutura, tem rádio, tem TV, tem uma mega estrutura. Então, para você ganhar 20 mil, tem que entrar 200 mil. Essa é como funciona, gente. É escândalo. Quem entende o Evangelho da Graça está livre de tudo isso. A gente descansa, a gente reina e a gente vê o quanto nós fomos enganados e o quanto nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Tudo é uma fraude, toda pregação evangélica é fake news, sem exceção. Claro que existem homens sérios, que eles são vítimas do sistema, mas a maioria sabe que está enganando. Mas todas as pregações são fake news, porque eles não entendem que esse livro aqui é histórico, não é mais profético. Então não tem mais ação de demônio, tudo é mentira, gente. Ou é carne, ou é epilepsia, ou é um ataque que a pessoa está tendo, pode ser tudo. Ou é um ator que vai receber um cachê no final do culto, pode ser tudo, menos demônios. E eu vou falar aqui agora por que havia manifestações de demônios, por que se expulsavam demônio na época de Jesus. Eu fiz a pergunta no início, por que no Antigo Testamento ninguém expulsava demônios? Porque não existiam expulsar demônios. Isso foi na época de Jesus para que os discípulos fizessem, expulsassem os demônios, curassem enfermos, ressuscitassem mortos, falassem línguas estranhas, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Então eles usam isso aqui, Mateus 10:8. Curem. Está dizendo para quem? Para os seus 12 discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Meus discípulos, curem enfermos. Meus discípulos, ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês quem? Os discípulos, os 12, receberam de graça. Deem também de graça o poder que vocês já estão recebendo aqui agora, para que essas pessoas acreditassem nos milagres e fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Eles não entraram na Judéia, em Jerusalém, e aqueles que estavam, correram, entenderam, foram salvos. Então dê uma ordem aos discípulos, cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulse os demônios. Tudo isso para uma única finalidade, provar que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram para os judeus. Outra passagem que o sistema religioso engana muito. Meu irmão, vamos ir por todo o mundo, vamos ganhar almas para Jesus. Olha só, grande fonte de renda. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Aqui, ele apareceu aos 12. Aqui, Judas já estava morto. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto, depois de ressurreto. Disse-lhes, a quem? Aos 11. Vão, tem tradução que diz, ide por todo o mundo todo, o mundo de Israel. Os discípulos iam para onde? Para a Europa, era? Para aqui para o Brasil, era? Não, o mundo de Israel. Você vê, vão, ide por todo o mundo e preguem o Evangelho. Que Evangelho?
Paulo não tinha sido levantado o evangelho da circuncisão, que era para dizer para os judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Tem trago por todo o mundo, ao mundo de Israel, a todas as pessoas. Que pessoas? Que os discípulos vissem, se deparassem junto com eles. Quem crer com R no final e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse batismo está lá em Efésios 5:26, é pelo lavar da água mediante a palavra, o entendimento. Não tem nada a ver com esse batismo nas águas, isso é judaísmo puro. Quem praticava isso muito era João Batista. Quando um judeu transgredia uma das 613 leis, João fazia um batismo na água, que era simplesmente um ato simbólico para que os judeus não pecassem mais, ou seja, para que ele não transgredisse mais as 613 leis da Torá. Então, quem crer será salvo. Quem for batizado será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Os que creram não foram para a Judéia, fugiram. Mas quem não crer será condenado. A maioria foi condenada. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em nome de quem? Jesus de Nazaré. Quem vai expulsar os demônios? Os 11 discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes, os discípulos, fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e enfermos e estes ficarão curados. Não existe mais isso, gente. Se ele quiser curar, ele usa um remédio, né, um comprimido, uma cirurgia, ele usa. Mas ele não usa mais dessa maneira aqui. Onde é que você vê isso? Então, na época, esses milagres aconteciam com muita frequência para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Messias e eles fossem salvos da grande tribulação que foi no ano 70. Nada disso acontece mais no dia de hoje. Olha só. Por que eu nunca vi um pastor endemoniado? Já fiz essa pergunta aí. Você já viu um pastor endemoniado? Eu passei 14 anos no sistema religioso, eu nunca vi um pastor endemoniado. Por que, gente? Você já viu um pastor chama o diácono aí, daquele do reteté, que eu acho que eu estou endemoniado. Tu já viu isso, abençoado? Por que os demônios não se manifestam nos pastores? Por que eu nunca vi um pastor endemoniado? Demônios só se manifestam em pessoas pobres e incultas. Eu nunca vi um rico endemoniado. Tu já viu? Eu nunca vi. Pobres e pessoas incultas. Esse camarada aqui, esse tal de Evani. Isso é literalmente um demônio de carne e osso. Esse cara tem mais de 500 mil de pessoas inscritas só levando essa mensagem. Esse cara tem uma faculdade, é cursos online. Esse cara ganha muito dinheiro pregando mentira e heresia. E o aliado dele são os demônios. Curso de batalha espiritual. Todo pastor tem isso. Tem um livro, Pregações, Batalha Espiritual, edição 1, 2, 3, 4, aquele cão guloso do Hernando Dias Lopes. Tem vários livros de batalha espiritual. Tudo mentira, tudo fraude, tudo fake news. Curso, olha só, curso. Esses homens, muitos deles, o Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, Nicodemos, eles condenam a teologia da prosperidade, que é a barganha com Deus. Se você for dizimista fiel, Deus vai te abençoar. Isso é uma fraude, isso é mentira. Os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida foi quando eu fui dizimista fiel. Andava de ônibus, sentava numa escada da área de serviço de um kitnet que eu não tinha sequer uma cadeira para sentar, dividia uma única quentinha com a minha esposa, porque eu não tinha dinheiro para comprar 2 quentinhas, uma vida difícil e que eu era dizimista fiel. Então, curso de batalha espiritual. Então, esses homens, eles condenam, voltando, eles condenam a teologia da prosperidade, o Deus de barganha. Se você for fiel, Deus vai ser fiel. Se você for dizimista, Deus vai te abençoar, como se Deus fosse um grande banqueiro. Eles condenam isso, essa praga da teologia da prosperidade. Agora, Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Paulo Júnior e outros lançam um livro e botam milhões no bolso. Curso é à distância. Curso EAD, online, estão dormindo, ganhando dinheiro. Isso é o quê? Teologia da prosperidade.
E 1 Coríntios 9,18, que diz que deve apresentar o evangelho de graça, gratuitamente. Onde é que fica aí 1 Coríntios 9,18? Não tem. Que avivamento é esse que está tendo no Brasil? Avivamento teve na igreja primitiva, depois de Pentecostes, Atos 2,45, que eles estavam tão maravilhados, a alegria do Espírito Santo, não esse picadeiro que é o pentecostalismo, a alegria do Espírito Santo. Eles vendiam suas propriedades e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Onde é que a gente vê esse avivamento aí? Tem não, gente. Jesus está voltando, ó, mas enricando, aumentando o seu império. É mais fazenda, é mais jatinho, é mais tudo. Onde é que tem prosperidade aí para algum pregador na Bíblia, tanto do evangelho da circuncisão ou da incircuncisão? Não tem. E o que é que a gente vê nos dias de hoje? Pastores bilionários. Qual é a base bíblica para isso? Nenhuma. Então esse camarada aqui, esse Evani, esse cara é um demônio de carne e osso, gente. Curso de batalha espiritual, curso de quebra de maldições. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um lixo. Maldição hereditária, quebra de maldição. Isso nos dias de hoje é uma aberração. Um homem desse era para estar preso. Não era para estar convivendo com as pessoas, não. Mas se for processar, olha, isso é liberdade espiritual, viu? Curso, como ser usado no dom de libertação. Culto de libertação. Uma grande fake news, uma grande fonte de renda, gente. Agora, quando a pessoa acredita que está endemoniada, ela cai. Já aconteceu comigo. Mesmo porque quando você cai, você sente aquela falta sensação de liberdade. Nossa, pastor, que paz. Tudo falsidade, tudo mentira, tudo enganação. Se uma irmãzinha vai num culto aí de estar com tontura, o pastor com enxaqueca, o pastor vai dizer que é demônio. A menina está precisando de remédio para verme. Vai na farmácia e compra um remédio para verme. Isso é verme, irmão. Não é demônio, não. Agora chega no culto de libertação. O pastor vai dizer que é verme ou que é demônio? Lógico que é demônio. É o sócio, é o aliado dos pastores. Ó, curso, escola de libertadores, seminário de batalha espiritual, tudo dinheiro, gente, para ganhar dinheiro. É uma organização, gente. Tudo, esses homens, muitos deles são empregados, muitos deles são empresários. Tudo isso é fraude, gente. Tudo isso é uma enganação. Se você entender o evangelho da graça, mais nunca você precisa disso. Mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Vou botar um vídeo aqui que não é libertação, não é uma enganação, uma combinação de um pastor com um camarada ator que ganhou R$200 para fazer essa palhaçada aqui. Ó. Esse é o retrato da religião. É exatamente isso aqui, gente. Independente que seja assim, independente que seja demônio, libertação, Satanás dando entrevista, é tudo uma fraude, é tudo uma organização que tem uma única intenção: tirar dinheiro das pessoas. É uma profissão, simplesmente isso. Agora é uma profissão fraudulenta, né? Na maioria deles é fraudulento, porque o cara sabe que está enganando. O cara pega pH de piscina com soda cáustica, dá uma cor de vinho e diz que Jesus transformou a água em vinho. Manda esse picareta tomar, botar um gelinho e tomar, é soda cáustica. Manda ele tomar, não transformou em vinho? Assista aí, o retrato da religião evangélica é isso aí. Paulo, vem comigo, vem andando comigo. Vem cá. Deixa eu só falar. Vem comigo, Paulo, vem. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Olha para trás. Olha para trás de você. Olha para trás. O povo gosta disso, gente. Paulo, troca o joelho para agradecer a Deus. Ele é surdo e mudo. Surdo e mudo. Troca o joelho para agradecer a Deus. Olha a mãe dele, outra atriz, ganhou dinheiro para fazer isso. Aleluia! Surdo! Olha. Caralho, quanto? O pastor sabia esse bagulho? R$200, sabia. Caraca! Uma loucura, né? É acostumado a fazer isso.
E aí, gente, esse é o retrato da religião. Então, quem entende a graça está livre disso, gente. A gente não precisa disso não, a gente não precisa de congregação. A gente vai ser feliz. Júlio, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Meu irmão, quem vai nos condenar, senão a nossa própria consciência? Vai ser feliz, abençoado. Seja feliz. Eu não prego libertinagem, não. Tem gente aqui que diz, Júlio, isso aí quer dizer que pode tudo. Poxa vida, eu estou cansado de responder isso. A minha vida não mudou absolutamente nada. Estou há mais de 6 anos na graça, continuo a mesma pessoa. Não bebo, não fumo, vivo para a família. Fiel há 22 anos com a minha esposa. Família, empresa, não mudou absolutamente nada. Não tem esse negócio de libertinagem, porque quando a gente entende a graça, a gente não tem a carne ativada para fazer a maldade. Lembrando que o bem e o mal pertencem a Deus. Então eu não prego libertinagem, eu prego liberdade de espírito. Quando você entende a graça, você descansa. Você não participa mais desses antros, desses alçapões, dessas arapucas. São lugares asquerosos, propensos a corrupções. Isso é tudo uma organização, gente. São tudo empresas para tirar dinheiro das pessoas. Tirar, entre aspas, ninguém é obrigado a nada. Mas é tudo mentira, é tudo fraude, é tudo farsa, é tudo enganação. A gente está livre disso, gente. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você colocará seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Aqui no canal Acorda Povo de Deus, na playlist, eu tenho várias mensagens. Tudo isso aqui é fake news, gente. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, apocalipse, afastados e desviados. É impossível. Ainda que queiramos nos afastar desse Deus, é impossível. A gente não frequenta esse galpão aí vem um cão guloso com rótulo de pastor, diz que eu e você estamos afastados. Realmente, estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso. A volta de Jesus é uma heresia, é uma grande fonte de renda. Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi um juízo sobre Israel no ano 70, na grande tribulação. Ele vindo com as nuvens, nuvem significa juízo. Todo olho verá. Os judeus que foram condenados, que não creram na palavra da circuncisão, do evangelho da circuncisão, nem da incircuncisão, foram condenados. Eles viram a volta de Jesus. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel no ano 70. Línguas estranhas, uma fraude. Demônios, curas e milagres, ressuscitar mortos, tudo isso foi para aquela época, para que eles crescem que Jesus era o Messias. Não existe mais isso, gente. É tudo fraude. É tudo uma organização, gente. Bíblia, livro histórico. De Gênesis a Apocalipse, tudo já aconteceu. Tudo foi para Israel. Eu sei que eu vou ser detonado aqui embaixo. Mas se você não entende essa palavra, você está no canal errado. Não perca seu tempo nesse território. Interessante que eu fico impressionado com a maneira que alguns evangélicos me refutam. Você é um herege. Bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Só isso, muda o disco. Se for me refuta na palavra. Refuta aí. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar? Responde. Faz um ano que eu lancei esse desafio. Nenhum evangélico, nenhum pastor, nenhum teólogo me respondeu. Por quê, gente? Porque Paulo nunca falou desse inferno de sofrimento. Responde aqui, pastor. Mostra Paulo, o apóstolo da graça, que escreveu para 11 destinatários 14 cartas, considerando hebreus, de Romanos a Hebreus. Mostra o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, falando de inferno de sofrimento. Por que Paulo nunca falou de inferno de sofrimento? Porque esse inferno pregado por vocês nunca existiu. Vocês sabem que o inferno falado por Jesus em Mateus era um Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Jogava-se animais, pessoas mortas, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Vocês são enganadores. Eu sei que alguns são vítimas, eles acreditam, mas a maioria sabe disso e nunca vai falar para você. Tudo já aconteceu, gente. Tudo foi para Israel. Nós somos abençoados, eleitos, espíritos perfeitos, e cada um está cumprindo um propósito de Deus aqui na terra.
que a terra não vai se acabar. É outra mentira. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Salmo 37:29, os justos herdarão a terra. Já estamos nesse período, e nela habitarão para sempre. Pedro, quando fala de fogo, está se referindo ao juízo que foi no ano 70. Quando é que os pastores vão dizer isso para você? Nunca, gente. Se o povo de Deus aí entender o evangelho da graça, essas chamadas igrejas fecham. Esses pastores aí, ficam desempregados e o povo feliz. Eu sei que essa palavra é uma palavra nova. Que absurdo, como é que esse homem fala isso? Eu sei perfeitamente. Só Deus para tirar o véu da sua face para você compreender e concordar comigo. Mas você vê que muitas pessoas estão compreendendo, muitas pessoas estão começando a acreditar que tudo é da vontade de Deus. O bem e o mal pertencem a Deus, que Deus não está lutando, que Deus não está guerreando e que por mais trágico que seja, o final sempre é glorioso. Quando a carne tomba, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. É aí que ele se manifesta, que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito e que ele é amor. É depois que a carne tomba, por isso que Paulo disse, se vivemos para Cristo, somos os mais miseráveis desse mundo, se vivemos para Cristo pensando nesse mundo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Nós não somos isso que vemos, nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Você não é isso que você vê no espelho, não. Está lá em Hebreus 12:14, que ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Quer dizer, o Espírito entrou no ventre da minha mãe, no ventre de sua mãezinha, foi ali revestido de carne e sangue. No meu caso, uma carne do sexo masculino, recebeu o nome de Júlio Chaves. Júlio Chaves vai para o inferno, vai para a sepultura. E o Espírito que está aqui em mim é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. E esse Espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. A alma é a mente, é o psique, são os neurônios. Jesus disse em Mateus 10:28, corpo e alma para o inferno, para o Geena. O único que é eterno é o Espírito, gente. Corpo, alma, fôlego de vida é o sopro. A tudo aquilo que movimenta, que respira, tem um sopro de vida. Corpo, alma e espírito. Os ímpios tinham corpo e alma. Eles pensavam. Só os eleitos hoje têm espírito. E esse espírito é perfeito, é intacto, é sem gênero e eterno. Quando a sua carne tombar, esse espírito lindo que está dentro de você, ele vai voltar para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Hebreus 12:14, Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:21. O sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. Se uma pessoa entender isso, mais nunca ela coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Dá uma olhada nos testemunhos aqui, você, antes de me refutar, pessoas que passaram 30, 40, 50 anos nesse maldito sistema religioso e hoje tem uma paz que ela nunca teve na sua vida. A gente descansa, a gente tem uma paz maravilhosa, só que isso é um privilégio de poucos. Deus está se manifestando de uma forma que ele nunca se manifestou antes, porque o evangelho da graça foi revelado ao apóstolo Paulo. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Com a morte de Paulo, esse evangelho ficou oculto de novo, novamente, prevalecendo na igreja primitiva e a igreja romana. A matriarca das eclesias, a igreja romana, aí inventou purgatório, diabo, inferno, e esses homens viram em todas essas palavras uma grande fonte de renda. Por isso que é só medo e terror, ministério de condenação e morte. Então Deus está se revelando agora de uma forma com o evangelho da graça de Deus, fazendo com que poucos descansem, reinem em vida, embora a carne sofra, mas o Espírito reina. Mas a carne sofre enquanto estiver aqui, porque depois que a carne tomba, o Espírito volta. Quem fica sofre, a carne vai tombar, o Espírito vai voltar. A carne sofre, mas essa carne vai tombar, o Espírito volta. O Espírito volta. É o arrebatamento a cada segundo dos Espíritos. É maravilhoso essa palavra e só quem entende é quem Deus tira o véu. Né? Tá certo? Então essa mensagem aqui, o pecado é uma heresia. Os evangélicos não entendem o que significa pecado.
Pecado era transgressão de leis, não existe mais leis. Aí de repente algum evangélico está me dizendo: ei, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O pastor sabe, mas não ensina. É João que está dizendo que aquele judeu, na época, que diz que não transgride uma das 613 leis, João está dizendo: ei, judeu, você está mentindo, você é mentiroso. Aí o pastor traz para os dias de hoje. Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado, 1 João 3,4, era transgressão de leis. Não existe mais leis. Romanos 10,4. Quando Paulo fala de pecado, ele está dizendo os irmãos judeus que já estavam com ele depois da cruz, praticando as obras da lei de Moisés. E Paulo diz, vocês estão na carne. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Que carne? A prática da lei. Vocês estão em pecado, ou seja, estão praticando as leis de Moisés. E nós estamos na graça, no ministério da fé, no ministério do Espírito. É uma grande fonte de renda acreditar que somos pecadores. Não somos pecadores. Agora, não confunda pecado, que era transgressão de leis, era com a carne errar, humanamente falando. É diferente. Mas quando é que o sistema religioso vai explicar isso? Nunca. Porque ele tem interesse que você continue acreditando que você é pecador. Você acreditando que é pecador, você vai ficar frequentando aí esses antros, esses alçapões, essas arapucas. Salvação, dízimo é uma aberração. Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Tudo já aconteceu. A Bíblia toda já aconteceu. Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 1,11, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Afastados e desviados, volta de Jesus, batalha espiritual, línguas estranhas, aberração, demônios, curas, milagres, ressuscitar mortos. Isso foi na época. E a Bíblia, um livro histórico. Serve aí para os pastores e para esse sistema religioso que está no nosso meio. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, levando a palavra, proponha de graça o evangelho de Cristo, sem cobrar nada de ninguém. É assim que deve ser. Tá certo? Então peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal? Tem muita gente aí que gosta da mensagem, mas ainda não se inscreveu. Clica aí, ó, se inscrever-se, inscrever-se. Clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Já deu o like, já deu um joinha. Quando você dá um like, um joinha, você já está ajudando o canal. O que foi que você achou dessa mensagem? Deixa teu comentário. O comentário edifica muito a fé de outras pessoas e principalmente compartilha essa mensagem no grupo de WhatsApp, de Facebook. Um prega, você compartilha e Deus vai abrindo o entendimento. Quando você ouve uma palavra dessa abençoada e você não compartilha, é como se você fosse, guardar só para você. Não, compartilha essa mensagem. De repente você vai receber muitas pessoas refutando você, mas de repente você vai dizer, rapaz, está lembrado daquela mensagem que você mandou para mim? Nossa, glória a Deus, foi aquela mensagem que abriu a minha mente. Como um dia você ouviu uma mensagem dessa e Deus abriu a mente, tirou o véu da religião? Joga essa mensagem no grupo do WhatsApp, de Facebook, tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Então esse é o tema da mensagem de hoje, a farsa dos demônios. Expulsar demônios é uma fraude. Mensagem que eu vou deixar aqui no link, se você não assistiu, você assista. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas, a farsa das profecias. Como pode alguém acreditar que ainda há profecias para acontecer? A farsa da salvação, fomos enganados. O pentecostalismo é uma fraude. Transformar a alegria do Espírito Santo na época, hoje, num verdadeiro picadeiro. No ano 70 DC, aconteceu o fim do mundo e o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. No ano 70 aconteceu a volta de Jesus, a ressurreição dos Espíritos, tudo isso, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.